Olá a todos, professor Caio falando novamente. O próximo tema que eu selecionei e trouxe para vocês é um tema recente no sentido de estar crescendo uma onda associada aos aspectos de xenofobismo, em especial na Europa, mas com dissidências já em outros lugares, em outros continentes. A gente pode afirmar que o xenofobismo em si, só para relembrar o conceito, que seria ao pé da letra, o xeno vem de estrangeiro e o fobismo de fobia, de medo, então seria o medo ou a aversão ao estrangeiro, acaba ganhando uma exponencialidade maior a partir de alguns fatores que vem acontecendo nos últimos anos e nas últimas décadas, na última década principalmente. Primeiro, a crise econômica de 2008, que acabou gerando uma onda de desemprego muito grande na Europa, e isso acabou fazendo com que a visão dos migrantes que lá viviam na Europa e que lá vivem na Europa seja uma visão deturpada, da onde eles são considerados pessoas que roubam ou que roubaram o emprego de europeus nativos, digamos assim. E um segundo momento que a gente percebe agora, em especial após o 11 de setembro nos Estados Unidos, né, é que nós vivemos um momento, uma dicotomia interessante, né, em que a capacidade de deslocamento no espaço geográfico é imensa, os fluxos migratórios se estendem, se amplificam de maneira significativa nos últimos anos, e a gente vê políticas de contenção, políticas de barreiras de fronteiras, políticas de impedimento de deslocamentos de algumas populações. Isso inclusive evidenciado na construção física de muros, que talvez o primeiro exemplo que nos venha é o exemplo do México com os Estados Unidos, mas existem outros construídos pelo mundo também com o intuito de barrar esse fluxo migratório. Associado a isso, a crise dos refugiados, que a gente inclusive já chegou a falar, acaba intensificando esse pensamento preconceituoso, racista, que é o pensamento do xenofobismo. Então, isso é uma crescente, a gente consegue observar uma crescente nisso. E nós eu vou trazer aqui para vocês o exemplo europeu, porque na Europa, esse movimento xenofobista, essa crescente, vem gerando alguns aspectos associados principalmente à política europeia. A gente vê nos últimos anos uma crescente muito significativa de partidos políticos que adotam discursos de xenofobismo para angariar votos e inclusive receber apoios. A gente vai ver alguns exemplos de partidos políticos na Europa que têm discursos extremamente racistas contra alguns tipos de populações e que isso acaba evidentemente intensificando ainda mais esse modelo de xenofobismo que infelizmente se faz presente, em especial na Europa. Tá? Então, primeiro, o que de fato formulou esse desenvolvimento mais significativo do xenofobismo? Tá? O primeiro, o medo do descontrole, e aí eu estou falando de descontrole do Estado para com as populações que chegam de outros lugares. Então, evidentemente, isso está associado a fluxos migratórios intensos. Então, o medo de não controlar mais um Estado que até pouco tempo era um Estado controlado, um Estado pacífico, como, por exemplo, as principais economias europeias. A ideia do multiculturalismo, a perda da identidade local daquela população em si, tá? Talvez o principal deles, que é o caso do desemprego. Muitos enxergam os migrantes como concorrentes, né, que acabam gerando desemprego, intensificando o desemprego e desencadeando, segundo alguns, alguns partidos políticos específicos da Europa, cenários como europeus desempregados enquanto migrantes estão empregados. Então esse discurso é um discurso bem comum, bem presente, e que acaba exemplificando esse crescimento do movimento de xenofobismo dentro da Europa principalmente, inclusive ganhando adeptos, que a gente vai ver daqui a pouco alguns exemplos que mostram isso. Tá? Crises econômicas é um fator, evidentemente, acaba desencadeando o desemprego e também, consequentemente, movimentos ou pensamentos xenófobos contra pessoas de fora, que não são nativas, digamos assim. Então, a crise econômica, na verdade, é uma das principais causadoras do desemprego e de baixos salários, ou seja, uma relação direta de um para o outro. E, como eu disse para vocês há pouco,
Alguns partidos de extrema direita na Europa vêm aproveitando desse cenário de crise econômica, de desempregos, de condições de vida que vem caindo na Europa, considerando que até então eram países estruturados, que não apresentavam graves problemas socioeconômicos, que vem começando a apresentar agora. E a partir desses cenários começam discussões de ideias, difundindo ideias que culpam boa parte dos imigrantes como os principais causadores dessas crises e desses desempregos que acontecem na Europa. E eu separei para vocês alguns exemplos que mostram como se fosse provas, no sentido de que a gente consegue ver como política de partidária, de fato, tá? A gente está falando de 2014, a gente não está falando do século passado, então há pouco tempo. São partidos que têm discursos extremamente xenófobos, discursos que são extremamente racistas, preconceituosos. Até o nome de alguns partidos explicam-se por isso, né? O primeiro exemplo que eu coloquei para vocês aí, na Finlândia. O nome do partido já fala muito por si só, né? Partido dos Verdadeiros Finlandeses. E qual que é a base partidária? Nacionalista, eurocético, rejeição ao euro, partido conservador, contra direitos LGBT, contra o aborto, contra o liberalismo, contra a globalização, defesa do bem-estar social, e é considerado como o mais de esquerda entre o grupo de extrema direita, ou seja, ele é considerado o partido dentro da Finlândia mais ameno, menos preconceituoso dos outros que existem. Então, o menos preconceituoso é chamado de Partido dos Verdadeiros Finlandeses. Tá? Então, isso é um cenário interessante. Na Alemanha, e aí cabe a gente pontuar, né, a herança histórica alemã do século passado, principalmente com movimentos fascistas que resultou no nazismo, o Partido Nacional Democrata Alemão, que a visão básica deles é um partido ultranacionalista radical, xenófobo, altamente crítico à União Europeia, combate a islamização, que são os islâmicos, a vinda dos islâmicos, e propõe a interrupção de todos os programas de integração de gênero e a proibição da adoção de crianças por homossexuais. Então, isso é um discurso oficial de um partido político dentro da Alemanha. E a Alemanha, como eu disse, é interessante, né? A Alemanha já teve na sua política um resultado bem sério de movimentos conservadores, extremistas, nacionalistas, etc. A Europa passou por isso já, né? Não foi só o nazismo na Alemanha. A gente pode citar o franquismo na Espanha, Mussolini na Itália, de maneira indireta até o salazarismo em Portugal e Hitler na Alemanha, evidentemente. Então tem uma herança interessante. Na Grécia, um partido chamado de Aurora Dourada é o mais radical dos partidos de extrema-direita, sendo considerado violento, racista, xenófobo, islamofóbico, antissemita, homofóbico e sexista. Os partidários são assumidamente nacionalistas e racistas, mas negam ser fascistas, neonazistas ou violentos. Então eles se assumem racistas, mas eles não se assumem violentos. Isso é uma contradição evidente, né? A gente lendo isso parece um contrassenso. É um contrassenso. Porém, é um partido político, repito. O próximo, Partido da Independência do Reino Unido, que evidentemente está no Reino Unido. Defensores do Estado do Bem-Estar Social, de liberdade de expressão, defendem leis rígidas contra a imigração, que segundo eles é a causa da pobreza no país. Tá? Esse partido ele foi e ainda é muito atuante no processo de divórcio da Inglaterra com a União Europeia. Tá? Na França, Frente Nacional, ao menos o discurso, o partido quebrou as relações com suas origens fascistas. Então é um partido de origem fascista. Tá? Os judeus hoje não são mais o alvo, eles eram o alvo antigo, tá? No período da Segunda Guerra Mundial, inclusive. Mas hoje esse discurso, que não é mais contra os judeus, é contra os muçulmanos. Tá? Então a ideia de islamofobia está muito presente, sobretudo a partir do 11 de setembro de 2001, que a ideia do terrorismo islâmico passou a ser mais difundido. Tá?
Na Áustria, Partido da Liberdade da Áustria. Cabe pontuar que a Áustria é um país de população alemã muito grande, inclusive berço de movimentos neonazistas. Fora da Alemanha, na Áustria o principal exemplo, tá? Não aceita as acusações de xenofobia, nazismo ou racismo, embora a ideia de pureza racial ronde o discurso partidário. Então a gente está falando de um país que tem um partido que é formado basicamente por alemães, que tem um discurso de pureza racial. A gente já viu isso em outro momento na Alemanha, ou seja, entre os alemães. Ao jornal The Guardian, na Inglaterra, o líder desse partido declarou que era contra a entrada da Turquia na União Europeia pelo fato de ser um país asiático e africano, não ser um país puramente europeu. Então o fato de estar fora da Europa ou não estar totalmente na Europa seria o argumento para não estar na União Europeia. Tá? Questionado sobre imigração, o líder do partido disse que não era uma questão de manter a Áustria branca, mas de preservar os valores cristãos diante da islamização. Então, discurso de pureza racial, de Áustria branca, de islamização, são discursos que, repito, dentro de um partido formado por alemães, repito, em cima de pureza racial, a gente já viu isso acontecer em anos anteriores. Na Hungria, fundado em 2003 por um grupo de universitários, o nome do partido significa escolha certa. No discurso, diz rejeitar termos como direita e esquerda e apostar numa visão radicalmente nacionalista e antiglobalização. Falando de nacionalismo de novo, falando de ultranacionalismo, é um discurso talvez menos direto que os outros exemplos que nós temos, mas é um discurso que tange a ideia de xenofobia. E na Dinamarca, euroceticismo é um chamariz para o sucesso eleitoral. Apesar de fazer parte da União Europeia, o país não adotou a moeda única e manteve a moeda local. A Dinamarca não foi o único, foram alguns outros. E assim como na Inglaterra, este partido faz uma campanha muito grande para a saída da Dinamarca da União Europeia também. Os principais argumentos do país que saiu, que é o caso da Inglaterra, e dos que querem sair, é justamente a aceitação de islâmicos principalmente, mas de imigrantes de maneira geral, chegando até a Europa. Então a gente está vendo que em 2014 repetem-se expressões como pureza racial, por exemplo, que é extremamente complicado, porque a Europa já passou por isso em determinado momento e que são exemplos evidentes dessa crescente de xenofobia no país. Aqui eu coloquei dois exemplos de propagandas, inclusive partidárias, uma na Inglaterra e uma em Portugal. A primeira diz assim, propaganda do Partido de Independência do Reino Unido, que inclusive a gente citou agora há pouco nessa tabela que a gente viu, com os dizeres, sem fronteiras, sem controle. A União Europeia abriu nossas fronteiras para 4.000 pessoas por semana, ou seja, eles defendem a ideia de um controle de fronteiras, de um controle migratório. Por isso que essa campanha foi difundida no período do plebiscito que resultou na saída da Inglaterra da União Europeia. Embaixo, um partido de Portugal, chamado Partido Nacional Renovador, que tem por slogan Portugal aos portugueses, ou seja, um discurso também nacionalista e extremista. E aí nós vemos imigração, nós dizemos não, e a figura de uma ovelha branca com o símbolo do partido chutando para fora de Portugal 5 ovelhas negras, e cada ovelha negra associada a criminalidade, desemprego, baixos salários, multiculturalismo, fronteiras, ou seja, problemas que Portugal, segundo esse partido, passa. E não é por um acaso que a ovelha que expulsa é a branca e as expulsadas são as negras. Tá? Isso não é por um acaso também. E isso é uma propaganda partidária. Se tiver interesse, inclusive, tem até o site ali embaixo para vocês verem, tem outros exemplos como esse também. Tá? E aqui, para a gente finalizar, eu coloquei alguns muros que existem no mundo todo e que também é a representação física, talvez, né, a visual, de tentativas de barrar fluxos migratórios e que acabam resultando em crescentes xenófobas. Além do caso do México e dos Estados Unidos, que é o mais lembrado, né, que é esse daqui, nós temos vários outros espalhados pelo mundo, como vocês podem ver.
Portanto, este momento é um momento de dicotomia bem complexo, é um momento de dicotomia onde os fluxos migratórios são intensos, porém existem políticas contrárias à imigração crescente, sobretudo nos meios mais desenvolvidos, como Europa e América do Norte, e que isso acaba resultando em movimentos de xenofobismo contra algumas populações de migrantes. A gente volta a falar sobre isso num segundo momento, no momento ao vivo, para tirar algumas dúvidas e aprofundar inclusive essa discussão. Então, até a próxima.